Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma revisão de um capítulo de One Piece. E, mais uma vez, se vocês não leram o capítulo, por favor, parem de assistir esse vídeo, vão ler o capítulo e depois voltem aqui, porque obviamente vai estar cheio de spoilers, afinal de contas é uma revisão, tudo bem? Esse foi um capítulo muito incrível mais uma vez, a gente está numa parte fantástica desse arco de One Piece, então compensa muito estarem lendo, para quem não lê, tudo bem? Mas agora vamos começar com a revisão? Vambora! Nesse capítulo, então, a gente não teve a continuação para a história de Kappa, sobre a Germa, porque a gente teve capa colorida e tudo mais. Alguns capítulos são assim mesmo, que é normal. Mas agora, então, indo direto para o capítulo, como eu sempre faço, eu divido por partes que eu acho que tem mais importância. Dessa vez eu vou começar falando para vocês das partes que de certa forma são importantes, mas são menos importantes, digamos assim. Então, eu acho que o mais incrível é a gente fazer uma comparação entre a música que as pessoas lá na Capital das Flores e tudo mais estão cantando, o que está acontecendo lá no começo, onde o Momonosuke está lembrando do passado dele, e depois a gente vê o Usopp correndo e tudo mais. Eu acho que tem uma certa comparação a ser feita aí, que é o fato de que aquelas pessoas, tanto o Kinemon lá e os 9 bainhas falando com o Momonosuke, quanto as pessoas que já estão lá em Wano e tudo mais, que estão cantando porque o festival está acontecendo, estão todos aceitando que eles vão morrer, que eles têm que morrer por alguma causa, que eles vão ter que ser escravos dos caras para sempre, que eles vão morrer por algum motivo, por honra, seja lá o que for. Então isso para eles sempre funciona dessa forma, é o certo. Eles foram criados dessa forma, eles foram treinados dessa maneira, para realizarem as coisas dessa forma. Então a morte para eles é assim, eles veem dessa forma e tudo mais. Porém, a gente tem o outro lado da moeda, que são, curiosamente, o Usopp e o Kaido. O Kaido, ele não aceita esse tipo de coisa, ele não quer que a morte chegue dessa maneira, tem que ter um maior propósito, morrer dessa forma é vergonhoso e tudo mais. E no caso do Usopp, ele não quer morrer de jeito nenhum. Ele quer escapar de lá, não importa o que aconteça. Se aquele lugar inteiro explodir, ele quer pular de lá de cima para ele dar um jeito de ficar vivo. Ou seja, tem aqueles que lutam pela vida e aqueles que lutam pela morte. E essa diferença eu acho que é um ponto muito importante desse arco. Eu espero que todo mundo tenha pego isso nessa história. Mas agora que a gente já falou um pouco disso, eu quero mencionar só rapidamente o fato de que o Orochi ainda está vivo. Ele acabou se transformando porque aquele prego de pedra do mar saiu dele, né? Mas ele ainda está pegando fogo e ele diz que ele vai levar a Hiyori junto com ele pro inferno e tudo mais. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho certeza que ele vai acabar morrendo mesmo assim. Ele tá ali nos finais, digamos assim. Ele ainda tá queimando mesmo depois que ele se transformou. Vamos ver o que acontece depois sobre isso, mas agora vamos para a parte mais importante do capítulo, na minha opinião. A luta do Luffy e do Kaido continua e a gente vê mais provas do quão absurdo é o poder que o Luffy tem. Mas antes disso, o Kaido tá lutando muito bem ainda, da mesma maneira, digamos assim. Ele usa até um ataque novo chamado Death Destroyer Thunder Bagua, acredito eu que é esse o nome que vai ser mantido mesmo depois, né? Mas é um ataque extremamente poderoso, provavelmente a mais poderosa versão desse ataque que ele usou até agora. Isso atinge o Luffy, mas o Luffy mesmo assim continua lutando, provando que ele tem tanta resistência, eu diria, quanto o Kaido, né? Faz até sentido. Porém, vamos falar sobre as habilidades que o Luffy usou, porque teve duas aqui que foram absurdas. A primeira das duas é uma chamada Gomu Gomu no Thunderbolt, né? Ou seja, o Gomu Gomu no raio, né? Trovão, digamos assim, algo do tipo. E ele basicamente agarrou um raio do céu que estava vindo da tempestade e ele jogou ele como se ele fosse Zeus. Então, essa é uma coisa que eu nunca, em toda a minha vida lendo esse mangá, imaginei que eu veria. Sabe aquela coisa que você imagina assim, qual é o ataque que o Luffy nunca conseguiria usar? Era esse, mas não, aqui está ele usando não só isso, mas depois ele agarra um outro raio e ele gira no raio como se fosse uma corda. Então sim, ele está conseguindo fazer isso tranquilamente, inclusive, mas, continuando. A gente vai então para a parte mais absurda desse capítulo. E sim, não é o Gomu Gomu no Thunderbolt, por incrível que pareça. O Luffy acaba indo para o céu mais uma vez no meio das nuvens e lá ele cria então um punho gigantesco para dar um daqueles socos enormes dele. Porém esse punho é muito, muito maior do que qualquer pessoa imaginou. Ele é basicamente do tamanho de Onigashima inteira.
E isso é ridículo de grande. Não sei se vocês fazem ideia do quão grande é isso. E a gente tá vendo só a ponta do punho dele saindo das nuvens. Não dá nem pra ver o braço dele. Provavelmente é maior ainda. Então, não sei se vocês se lembram, mas tem um certo painel do mangá onde a gente vê toda a Onigashima em comparação com os barcos deles. E as coisas lá são gigantescas. E o punho do Luffy é tão grande, se não maior, do que Onigashima inteira. Aquele lugar provavelmente daria pra você colocar cidades ali, ou pelo menos uma cidade grande ali dentro tranquilamente. O que quer dizer que nesse momento, se o Luffy quiser, ele destrói uma cidade inteira com um soco só. Esse provavelmente é o ataque mais poderoso que o Luffy usou até hoje. E não só isso, mas aparentemente ele tá cobrindo todo aquele punho com haki. E ele tá usando tanto haki ali, porque pra cobrir tudo aquilo com haki, você tem que ser ridiculamente poderoso com haki. Tem muito haki mesmo, porque você gasta haki em quantidades. Então, não sei vocês, mas eu acho que se o Luffy atingir o Onigashima com esse ataque, ele vai limpar o Onigashima de uma vez. Inclusive o Luffy diz com as próprias palavras dele que o Onigashima tá no caminho dele, tira ela do meu caminho, que é quase a mesma coisa que ele disse pro Dom Flamingo logo antes de derrotá-lo. Então eu acho que a gente tá quase nisso mesmo. Então, galera, esse foi um capítulo muito legal, com certeza. Eu gostei muito dele. Mais uma vez, a gente tá aí numa linha de capítulos fantásticos já faz um tempo e eu acho que isso não vai parar mais. Então, mais uma vez, é uma ótima ideia todo mundo que não leu One Piece estar começando a ler agora, né, para estar aqui vendo esses capítulos até junto comigo, se vocês quiserem. E esse capítulo foi fantástico, mais uma vez, como eu disse, com ataques incríveis, com partes de histórias que se completam muito bem. A gente vê até mais do Momonosuke e tudo mais. A gente tá caminhando provavelmente para ver uma evolução do Momonosuke também, onde ele vai ter que segurar a ilha e por aí vai. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam desse capítulo. Então deixa aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like, se inscreve no canal, liga o sininho, se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso para todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui e aguardo todos vocês para todos os próximos capítulos de One Piece. Então fui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.